Nós vamos então continuar a nossa revista, lição 3, um novo rei. Não a ira merecida, mas a graça do Messias. Vamos ler aqui algumas dessas passagens. Isaías capítulo 10, do 20 a 34. Isaías capítulo 10, do 20 a 34. Vamos ler responsivamente? Acontecerá naquele dia que os restantes de Israel e os da casa de Jacó, que se tiverem salvado, nunca mais se estribarão naquele que os feriu, mas com efeito se estribarão no Senhor, o Santo de Israel. Porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, o restante se converterá. Destruição será determinada, transbordante de justiça. Pelo que assim diz o Senhor dos exércitos: povo meu, que habitas em Sião, não temas a Síria, quando te ferir com a vara e contra ti levantar o seu bastão, à maneira dos egípcios. Porque o Senhor dos exércitos suscitará contra ela um flagelo, como a matança de Midian, junto à penha de Horebe. A sua vara estará sobre o mar, e ele a levantará como fez no Egito. A Síria vem a Aiate, passa por Migron e em Miquimás larga sua bagagem. Ergue com estridulo a voz, ó filha de Galim, ouve, ó Laís, ó pobre Anatote. Neste mesmo dia, a Síria parará em Nob, agitará o punho ao monte da filha de Sião, o outeiro de Jerusalém. Cortará com o ferro as brenhas da floresta, e o Líbano cairá pela mão de um poderoso. Eu vou ler mais 6 versículos aqui, o capítulo 12, versos de 1 a 6. Aqui diz como título: Canto de louvor pela restauração de Israel. Orarás naquele dia: graças te dou ao Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou, e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus
é a minha força e o meu cântico, Ele se tornou a minha salvação. Vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação. Direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Sabia-se isto em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Amém. Nossa lição traz aqui na introdução uma frase em latim: post tenebras lux, depois das trevas, a luz. É um lema que aqui diz foi criado por Calvino para se referir o retorno do Evangelho depois de um longo período de afastamento. A gente sabe que a história, ela é dessa forma, né? Muitas vezes cíclica. Então nós percebemos que existe um momento que aparentemente as pessoas se afastam grandemente do Senhor, é um momento de reavivamento, de busca espiritual. Isso também acontece regionalmente, isso também acontece pessoalmente. Quantas vezes nós passamos por algum momento da nossa vida que nós nos afastamos do Senhor, mas depois post tenebras lux, vamos decorar, começa a falar aí. Fugiu o nome da palavra? Latim. E a gente percebe aqui que realmente a lição anterior falava sobre essa luz, sobre o nascimento do menino, o grande rei prometido. Um tempo de alegria foi, digamos aqui, anunciado, divulgado, foi de todo proclamado aqui para acontecer. Voltamos lá no capítulo 9, aqui nós percebemos isso. Mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon, a terra de Neftali, mas nos últimos tomará glorioso caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhe a luz. E no verso 6, que é a passagem bem conhecida, relacionada ao nascimento de Jesus: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Só que mesmo depois de proclamada essa paz, o que acontece na história sequente não é bem uma paz. É o povo continuar se afastado de Deus, e Deus pesar duramente a mão sobre este povo. Também é um acontecimento que nós podemos ver na história e na nossa história. Quantas vezes nós ouvimos as mensagens de paz, e ao invés de buscar essa paz conhecida por nós nos distanciamos do Senhor, e consequências acontecem na vida do ímpio principalmente, mas também na nossa vida, quando nós somos assim deixados, vamos dizer assim, para passar por dificuldades, por sofrimentos. Não aquele sofrimento que nós mostramos na introdução, né, na devocional, no sofrimento de uma pessoa que está com Deus, mas o sofrimento
por causa do pecado, por causa do afastamento. Aquele texto mesmo de 1 Pedro, eu li até um trecho, né? Mas no versículo posterior diz: mas não sofra nenhum de vós por causa do pecado. E ele fala exatamente sobre isso. Então a lição de hoje, ela traz esse ciclo. Ela começa falando a respeito da punição do Senhor sobre o seu povo. Depois ela fala sobre a punição do Senhor sobre a Síria. E ela fala sobre essa bênção, sobre essa paz, sobre o restante, o remanescente, que nem todos se perderam, e estes vão receber a paz, a salvação, por intermédio desse rei, esse rei da paz. Então, lendo aqui na introdução, embora houvesse uma promessa de paz, não obstante não é isso que acontece. Antes o Senhor promete trazer condenação sobre o seu povo, mais especificamente sobre o reino de Israel. E ele coloca uma questão interessante. Quando nós lemos lá em Romanos 8:31, lá diz o que? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E ele levanta um tópico: mas e se Deus é contra nós, quem será por nós? Então nós precisamos lembrar que nós temos a oportunidade e devemos estar firmes naquilo que o Senhor Deus tem para nós, porque sim, o Senhor pode fazer com que nós estejamos passando por dificuldades pelo nosso próprio afastamento, pela nossa própria insegurança em relação a Deus. Na época do Êxodo, o Senhor veio e estendeu a mão para libertar. Agora a situação é diferente, é uma mão para derramar a ira, que é o que nós vamos encontrar aqui nesse primeiro tópico. Haveria esperança para Israel? Nós vimos aqui, e quando nós separamos os textos para leitura, se os irmãos perceberam ali os textos da paz, no texto quando o povo está voltando para o Senhor. Então há sim esperança, mas nós precisamos refletir sobre essa nossa relação com Deus. Terminando aqui a introdução, precisamos e talvez devamos refletir sobre a nossa relação com Deus. Ao desobedecermos ao Senhor, atraímos contra nós a justa ira divina. Como resistiremos? O que devemos fazer e o que podemos esperar? Então vamos lá, ponto 1. Reinando sobre Israel a maldade, reinando sobre a maldade de Israel. A profecia apresenta Israel já destruída pelo Império Assírio. Seus tijolos ruíram por terra e seus sicômoros foram derrubados. Então está falando aqui sobre a maldição que caiu sobre esta nação. O povo havia escapado, mas ainda se comportava com soberba e altivez. Ou seja, eles foram castigados, mas escaparam. Era para que se voltasse ao Senhor. Não fizeram isso. Este povo não se voltou para quem o fere, nem busca o Senhor dos Exércitos. 9:13. Por esse motivo, a ira de Deus não se apartaria. E aí lá diz, o Senhor voltaria, viria a cortar. 9:14. Cortar a cabeça e a cauda, a palma e o junco num mesmo dia. Cabeça mencionando os anciãos, os mais experientes, idosos. A cauda simbolizando os profetas. Repare que quando um povo se afasta do Senhor, há uma responsabilidade maior dos seus líderes, porque na maioria das vezes são os próprios líderes, os próprios mais experientes,
que não tiveram a capacidade de cumprir o seu papel, ou não quiseram cumprir o seu papel. Então, se nós que somos líderes nos afastamos do Senhor, e aqui vai falar sobre um povo que explorava o pobre, um povo que buscava os seus pecados, nós percebemos que isso vai ser uma consequência para todos, né? Começando no povo. Impiedade e engano caracterizavam os líderes e os profetas. Como resultado, toda a população é caracterizada como ímpia e tola, porque Deus retira a sua compaixão, até mesmo dos órfãos, das viúvas, e toda a nação mergulha na pura loucura e engano. Então tem aqui pela segunda vez, depois pela terceira vez, o quê? Deus anunciando que a sua mão continuará estendida. E a mão do Senhor estendida parece algo positivo, mas ela pode ser para o bem ou para o mal. Então a mão estendida, no caso aqui do texto, está falando sobre punição, sobre ira. A mão dele ainda continua estendida, não se aparta a sua ira. O julgamento virá e ninguém escapará. Então esse primeiro ponto, ele fala só sobre isso, sobre as consequências do pecado, da constante falta de retorno do povo. E aqui a gente vê, parece que a gente olhando assim, parece um lado negativo, né? Nossa, mas como o Senhor é duro. Não, a gente vê aqui é misericórdia, como o Senhor por longas oportunidades é misericordioso, mas o povo que é duro, o povo que é insistente no seu pecado, no seu erro, consecutivamente desobedecendo, mesmo quando passa por dificuldades, continua desobedecendo. Às vezes a gente fala, né? Quem não vai pelo amor, vai pela dor, mas tem gente que nem pela dor, pode passar dor, mas 3 dor, 4 dor, 50 mil dor e está lá, duro. Esse é o cenário que é visto aqui. Vou ver se eu acabo mais tarde hoje, né? Que eu vou correr aqui. Ponto 2, se os irmãos quiserem falar, fiquem à vontade, hein? Ponto 2, o reinado sobre a Síria. Pode falar. Tem um microfone aqui? Tem um aqui, ó. Pode deixar. Só destacar aqui, bem no comecinho desse tópico 1, ele fala da postura do povo como um povo soberbo e altivo. Acho que vale reforçar esse ponto, que toda vez que alguém vira as costas para Deus, tem essa relação muito forte da altivez, da soberba, do orgulho, e Deus não se agrada disso. E isso vale para nós, vale para um exército, vale para um povo, vale para uma cidade, vale para um país. Então essa questão da soberba e da altivez é um ponto de alerta que a lição está trazendo aqui, que nós devemos estar atentos. Nas nossas vidas nós precisamos se atentar a isso e termos uma vida humilde na presença de Deus, sabendo da necessidade que nós temos para com Ele. E tem um texto bem fresquinho na minha cabeça, que é Provérbios, capítulo 6, 16, que cita que 6 coisas Deus não gosta e 7 Ele abomina, e uma dessas é essa questão da altivez, né, que é o olhar de cima. Então eu queria destacar esse ponto aqui no tópico. É fácil a gente esquecer que nós dependemos de Deus, né? Eu acredito que esse primeiro tópico, ele mostra tão claramente também a fidelidade de Deus e a justiça de Deus. Deus nos ama, mas Ele não fica passando a mão na nossa cabeça. Quando erramos, Ele disciplina. Então, acho que fica bem claro também essa colocação.
se Deus está com a mão estendida, que nem o senhor disse, tanto para salvar, para redimir, para buscar, quanto para punir. Vai depender das atitudes que nós tomamos diante de Deus. Vamos trazer para a gente já de cara. Então, Deus é fiel e justo. Na sua fidelidade, Ele nos perdoa, Ele nos carrega, Ele nos conduz, mas na sua justiça, Ele nos repreende. E essa mensagem poderíamos dizer que é mais uma daquelas que precisamos falar sobre isso. Dá para fazer uma série, precisamos falar sobre isso. Porque geralmente a gente não quer falar sobre a mão de Deus pesando, né? Que se nós não nos esforçarmos, se nós não buscarmos o Senhor, pela graça do Senhor, né? A Nathalie, leva ela para meu microfone. Se nós nos esforçarmos, mas pela graça do Senhor, nós somos sim passíveis de condenação, de sofrimento, dificuldades que nós enfrentamos por causa do nosso próprio pecado. E engraçado, hoje de manhã eu estava vendo um podcast de um pastor e ele falando sobre isso. Muitas vezes as pessoas erram, se afastam de Deus, fazem coisas erradas. Quando a mão de Deus corrige, fica desesperado, vai correndo, tentando ajuda, correndo. O que ele quis dizer? Ele falou, nós podemos orar pelaquela pessoa, mas não tentar resolver o problema daquela pessoa. Porque às vezes nós tentamos resolver, às vezes até resolvemos o problema para a pessoa não aprende. Então, o que nós podemos orar, mas não livrar a consequência da pessoa. Cada erro tem a sua consequência, é o que aconteceu aqui. Quando nós se afastamos, fazemos coisas erradas, a justiça vem. Por isso que o que planta, a gente colhe. No ponto 2 aqui, ele vai entrar sobre também um tema interessante, que é a soberania de Deus, que é o governo de Deus sobre todas as coisas, a direção de Deus, e que as coisas acontecem, e até mesmo o inimigo, quando ele se levanta, sobre a ordem de Deus. A gente está falando de soberba, né? Mais à frente a gente vai ver que a soberba do inimigo também, ele achando que era a mão dele, né? Mas é o Senhor que estava utilizando o inimigo para punir. E aí nós vemos aqui o próprio inimigo também e o povo de Deus, os dois estavam sendo punidos. Então a confissão de fé aqui, ó, ele começa com uma citação da confissão de fé. Quanto àqueles homens malvados e ímpios que Deus, como justo juiz, segue e endurece em razão dos pecados anteriores, Ele somente lhes recusa a graça pela qual poderiam ser iluminados em seus entendimentos e movido em seus corações. Mas, às vezes, tira os dons que já possuíam e os expõe a objetos que a sua corrupção torna ocasiões de pecado. Além disso, os entrega às suas próprias paixões, às tentações do mundo e ao poder de Satanás. Assim acontece que eles se endurecem sobre as influências dos meios que Deus emprega para o abrandamento de outros. Nós tivemos um estudo da graça comum, e quem tiver a oportunidade de entrar lá na internet e assistir, eu achei muito, muito interessante, porque a gente está acostumado a estudar e a pensar na ação de Deus na vida do justo, na nossa vida como cristãos, através da oração, tudo que Deus faz, né? O nosso pecado, arrependimento. E essa lição graça comum, esse estudo, ela fala exatamente o que acontece na vida do ímpio, que a vida do ímpio também está sob o controle e sobre a mão e até da graça e da bênção de Deus. E nós falamos lá sobre quantas passagens falam que o Espírito Santo está falando com o ímpio e que aquele ímpio rejeita e muitas vezes ele aceita a voz de Deus. Então aqui nessa primeira parte, olha, está falando que Deus, em relação aos malvados e ímpios, né, ou seja, o homem sem Cristo, muitas vezes ele cega e recusa a graça de serem iluminados, mas esses homens, eles, de certa forma,
vivem bem, eles são pessoas que fazem justiça, que fazem coisas boas. Já outros, aqui diz que até mesmo Deus tira esses dons e permite, né, a partir de que eles estejam vivendo na corrupção, no pecado, sujeitos às tentações, ao poder de Satanás, e esse endurecimento faz com que eles venham a fazer mal uns aos outros e muitas vezes perseguir os próprios cristãos. E o tópico que eu quero levantar aqui, quando a gente vê uma perseguição, a gente já logo fala, o diabo está perseguindo, mas nós sabemos que até a questão, né, do inimigo estar agindo na vida do ímpio, para que o ímpio venha nos perseguir, está sobre essa ordem e direção de Deus. Deus é soberano sobre todas as coisas, embora na nossa cabeça fica um pouco difícil de entender todas essas coisas, mas se a gente for analisar cada caso, a gente vai perceber que é a mão do Senhor agindo na vida do ímpio, parando o ímpio. Quantas vezes o ímpio está prestes a cometer algum mal contra nós, ou contra uma cidade, ou contra alguma coisa, e Deus para. É a graça comum. Já pensou se não existisse a graça comum? Alguém já teria apertado um botão lá numa bomba atômica e teria explodido todo o planeta. Mas Deus não permitiu, não permite que isso aconteça. E assim por diante, né? Tantas coisas que acontecem. A gente ouve muito falar sobre a maldade, sobre os ladrões, sobre os assaltos, mas quantas vezes Deus está preservando a gente, né? Permite que a gente faça viagens, permite que a gente vá em lugares que, entre aspas, são muito perigosos e não acontece nada, que Deus também está até segurando a mão lá do ladrão, né? Para que ele não venha sobre nós. Em Isaías 10, 5 a 19, o Senhor chama a nossa atenção para o papel que a Assíria desempenhará na punição de Israel. A Assíria é chamada de cetro da minha ira, vara em sua mão, instrumento do meu furor. Ou seja, é um instrumento na mão de Deus para punir. Verso 6: para que dele roube a presa e lhe tome o despojo e o ponha para ser pisado aos pés como lama das ruas. E aí vem aquela pergunta, a grande questão que surge é: como Deus pode usar uma nação ímpia como a Síria contra o seu povo? E aí a resposta é: Deus não está usando uma nação ímpia para agir apenas sobre o seu povo ou parte do seu povo. Usa uma nação ímpia como instrumento para punir outra nação ímpia, porque não é porque eles eram um povo ou Israel, ou tinham um chamado ali, eles eram todos, digamos assim, né, salvos. Dentro de Israel tem o Israel verdadeiro e tem aqueles que estavam se perdendo e tudo mais. Vamos abrir aqui o texto, Isaías capítulo 10, começa no verso 5, né, que nós já lemos: ai da Síria, cetro da minha ira, vara em sua mão, instrumento do meu furor, envio contra uma nação ímpia e contra o povo da minha indignação, e lhe dou ordens. Então é aqui que a lição tirou, né? A Síria, uma nação ímpia, envio contra uma nação ímpia. É instrumento de Deus. E aí, como diz a lição, a gente aprende que não existem eventos aleatórios, mas Deus controla todas as coisas, até mesmo a decisão dos maus. Provérbios 16:4 diz: o Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Embora a gente está falando da Síria, que ela foi usada como mão de Deus, como cetro de Deus, como vara de Deus, está nas mãos de Deus, curiosamente não começa aqui abençoada a Síria, né? Mas começa ai da
a Síria. Ou seja, ela também, o ai aqui, quando aparece esse ai aqui, fala, é algo negativo. Ela também está com seus dias contados. Ela se vê como a senhora do mundo, verso 7, intenta consigo mesma destruir e desarraigar não poucas nações. Não podemos esquecer que o que ela estava fazendo era maldade, era erro, passível também da ira, da punição. E aí entra na questão da arrogância da Síria. O grande pecado da Síria é aquele contra o qual Isaías já denunciara, a saber, o pecado do orgulho, de agir como se não existisse Deus, de exaltar-se ao lugar reservado, exclusivo ao Criador. Quem era a Síria, né? Quem era a Síria? E aqui tem uma passagem interessante falando sobre esse exaltar da Síria. Alguém pode me ajudar a encontrar? Quando fala o serrote vai se gabar de estar cortando alguma coisa, né? Que está falando que é a mão do Senhor que está agindo, e dá alguns exemplos deste aqui. Não dá chave, vocês me avisam aí. Capítulo 10, quanto? 10, 15. Porventura gloriar-se-á o machado contra o que corta ele? Ou presumirá a serra contra o que a maneja? Seria isso como se a vara brandisse os que a levantam, ou o bastão levantasse a quem não é pau. Pelo Senhor, o Senhor. Ou seja, é interessante essa ideia, que é uma aplicação tanto para nós, como foi dito no início, do orgulho que nós podemos ter, como o orgulho do inimigo. Somos um serrote que corta, mas serrote corta sozinho? Não, precisa de alguém segurar, de alguém ter domínio sobre ele, força, para que aquele serrote funcione. Porque a luz de Israel virá a ser como fogo, e o seu santo como labareda, que abre-se e consuma os espinheiros e os abrolhos da Síria num só dia. Então a questão do orgulho, a gente nem precisa ter dificuldade de ficar feliz com as coisas que nós fazemos, porque a nossa felicidade não é na nossa capacidade, é falar, poxa, o Senhor hoje quis me usar, o Senhor me transformou num serrote, olha, o Senhor fez tantas coisas através da minha vida. Se nós não tivermos essa visão, nós estamos perdidos. E a gente fica feliz quando a gente consegue fazer alguma coisa nova, alguma coisa diferente, alguma coisa, vamos dizer, grande, podemos dizer isso, porque nós falamos, poxa, o Senhor pegou aquela pessoinha lá, eu pequenininho lá, e me deu essa oportunidade. A vida, tudo que nós fazemos são oportunidades de Deus. E aí que vem a questão também, irmãos, quando nós nos colocamos e dissemos, Senhor, estou aqui para te servir, usa-me, Senhor, Deus pode fazer coisas maravilhosas na nossa vida, porque Ele quer realmente pessoas que entendam o quanto Ele é Senhor e o quanto Ele pode capacitar-nos para o trabalho dEle. Agora aquele que começa a achar, olha, está vendo como eu domino as técnicas, né? Isso é um serrote, só corta se tiver alguém segurando você. Ponto 2, terminamos aqui, ponto 2, a própria Síria experimentaria da ira do Senhor. Alguém quer comentar? Pode falar, irmãos.
E nós somos chamados para ser sal e luz, sermos bênção na vida de outras pessoas. Quando a gente busca viver dessa forma, por pequena coisa que a gente vê que aconteceu através da nossa participação, nós vamos ficar felizes por isso. Não precisamos de grandes coisas. Deus quer nos usar. E como? Nas pequenas coisas. Então parece, não estou fazendo nada. Mas como que você tem agido? O que você tem buscado? Não fazer nada. Então, né? Você não está fazendo nada porque tem buscado não fazer nada. E ela vai fechar junto com esse assunto aí. Deus usa o serrote da maneira que Ele quer. Para fazer grande coisa, para fazer pequenas coisas. E a disposição é de quem? Do serrote. E aí a gente entra no outro tópico. O que é uma grande coisa e o que é uma pequena coisa? Porque às vezes aos olhos do mundo certas coisas são grandes coisas, mas aos olhos de Deus, o que é isso? Nossa, que grande trabalho que eu fiz. O Senhor falou, você fez o quê? Né? E às vezes a gente está desempenhando uma obra que a gente acha pequena, mas não é pequena, irmãos. Não tem nada pequeno para Deus. Quando nós servimos a Deus, tudo é abençoado, né? Tudo é grande nas mãos do Senhor. E às vezes quando a gente quer fazer uma coisa muito grande mesmo, é por medo, né? Para que fique evidente que nós estamos fazendo e não só o Senhor. Quando quer fazer muito grande, deixa ser serrota, né? Aí já... Numa serradeira elétrica, né? Outra coisa que eu estava pensando dentro desse tópico é que a gente não precisa ter medo do inimigo. Por quê? O inimigo só é serrote, só corta enquanto o Senhor estiver ali. Então, se a gente olhar, Senhor Deus, livra-me desse inimigo, não tem inimigo, não temos que temer nada nesse mundo, porque é o Senhor que controla todas as coisas. E até mesmo também é uma mensagem que dá para que a gente possa reter melhor as dificuldades, né? Aceitar mais as dificuldades, porque mais do que algo fora, algo no acaso ou um diabo só, é o Senhor que está também conduzindo todas as situações. E se é para sofrer, vamos passar por essa dificuldade e aprender, não fazer como o povo, né? Com 1, 2, 3, 4 vezes, e o povo não mudava de posição. Ponto 3. Reinado sobre Israel. De maneira surpreendente, Deus anuncia que mesmo a Assíria sendo enviada para punir Israel, o povo ainda testemunhará da bondade divina, manifestada pelo seu restabelecimento e na destruição da Assíria. Lembra que nós falamos no início, né? Há uma história cíclica, uma forma onde as coisas acontecem, pioram, as dificuldades, mas a esperança, o reino brota, a vida brota, a salvação brota. E é isso que nós vemos nesse tópico 3 já, o restabelecimento. O reino do norte experimentará destruição, mas existirão os restantes de Israel e os da casa de Jacó, que se estribarão no Senhor. O tempo é um funil, né? Ele vai afunilando, muitos saem, muitos desistem, muitos se apartam, muitos diante das dificuldades vão se quebrando, muitos são mortos, mas muitos vão prevalecer. Essa esperança que nós temos, que nós somos como esse remanescente do Senhor. O restante de Israel se converterá. Vou abrir aqui o texto, Isaías capítulo 10, a partir do 20. Acontecerá naquele dia que os restantes de Israel e os da casa de Jacó, que tiverem salvado, nunca mais se estribarão naquele que os feriu, mas com efeito se estribarão no Senhor. Ou seja, não vão buscar, não vão se curvar, não vão confiar mais no Israel, na Síria, mas no Senhor. Os restantes se converterão ao Deus forte, sim, os restantes de Jacó, porque ainda que o teu povo
ó Israel, seja como a areia do mar, o restante se converterá. Destruição será determinada, transbordante de justiça, porque uma destruição, e essa já determinada, o Senhor dos exércitos, a executará no meio de toda a terra. Se o inimigo for grande, aqui está falando, né? Mesmo que o inimigo seja como a areia do mar, você vai vencer. Não é por causa do tamanho do inimigo, é por causa do Senhor, é o que a gente estava falando há pouco. Então é uma promessa de restauração, de salvação para o povo. Esse remanescente testemunhará o que o Senhor fará à Assíria. Então, em resposta ao pecado, em resposta à maldade da Síria. Versos 24 e 25. Povo meu que habita em Sião, não temas a Assíria, quando te ferir com vara contra ti, levantar o seu bastão, à maneira dos egípcios. Porque daqui a bem pouco se cumprirá a minha indignação e a minha ira para a consumir. Não tema a Assíria. Um tópico, um tema de sermão, né? Não tema a Síria. Dentro em pouco estes serão consumidos. A Síria condenada, aqui diz no verso 19, restarão apenas poucas árvores da Síria, né? É um exemplo colocado de que foi cortada. Restará poucas árvores. Aquele que era poderoso, o lenhador cortará os ramos com violência. As árvores do alto porte serão derribadas e as altivas serão abatidas. Há uma coisa nesse mundo que a gente nunca pode pensar, né? É numa estabilidade de alguma coisa tão grandiosa. Não existe grandiosidade no mundo. Hoje é uma árvore alta, amanhã foi cortada. E assim a gente entende, né, que Deus controla todas as coisas e podemos viver baseados nessa esperança do Senhor. Experimentaram dura disciplina. Aqui diz: Israel e Judá serão salvos pelo Senhor. Essa salvação não se constitui apenas perdão dos pecados do povo, mas também destruição de seus opressores. Algo que é repetido ao longo das Escrituras. E o ponto 4, agora sim, vamos falar um pouquinho sobre o nascimento do rei, a nossa esperança, a condição, né, de termos essa salvação, vem por meio de Jesus. O cenário é de destruição, árvores arrancadas, não apenas da Síria, mas também de Israel e de Judá. E de repente, em meio a este cenário, o profeta Isaías vê algo muito interessante. Isaías 11, verso 1. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Quem que é Jessé? Pai de Davi. E Davi, o rei de Israel, é dessa família de Davi, que virá esse renovo, um remanescente do povo, e desse remanescente sairia um novo rei, um novo Davi. Primeira Samuel 16:13 fala lá sobre Davi ser ungido com óleo. E agora aqui nós percebemos que esse novo rei não será ungido com óleo, mas com a medida cétupla plena do Espírito do Senhor. É 11:2. Vamos ver aqui. Vou ler a partir do 1. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Uma palavra, né?
sobre Jesus, sobre nós. Como será o reino deste novo Davi? Aqui fala, verso 3, perfeitamente justo. 4 e 5, também prática de justiça. 6 a 9, estabelecerá a paz. Verso 4, matará o perverso. 10 a 16, restaurará os oprimidos de Judá e Israel. Verso 9, fará com que a terra se encha do conhecimento do Senhor. Lembra da frase inicial? Post tenebras lux, depois das trevas a luz. As trevas é o oposto, né? Elas são o oposto do caminho. O caminho das trevas é o oposto do caminho da luz. E algumas das coisas que nós lemos aqui, a gente vê exatamente o contrário. Se havia injustiça, agora haverá perfeita justiça. Prática da justiça, num lugar onde era a prática era da maldade, da injustiça. Estabelecerá paz. Bom, quem vive praticando injustiça não pode viver em paz, né? Então, enquanto o mundo não tem paz, a promessa é de restabelecer a paz. O perverso ameaça de morte o justo, e aqui matará o perverso. Muitos eram oprimidos, é uma citação aqui, e agora fala que será restaurada a própria opressão. Fará com que a terra se encha de conhecimento do Senhor. E o que tem no mundo? Sem Deus, falta total de sabedoria e conhecimento. Às vezes a gente até assusta com algumas coisas que a gente ouve as pessoas falarem, né? Você fala, gente, mas como que a pessoa tem um conceito desse de vida? Como que a pessoa pode praticar certas coisas? Como que a pessoa pode pensar dessa forma? Porque essa história de que, não, eu pratico alguma coisa, mas eu sei que eu estou errado. Sabe, não. Para você praticar, você se convenceu que você não está errado praticando. Entenderam o que eu falei? Se você realmente sabe que está errado, que é errado, para que pratica então? Não vem com desculpas. Para que a gente peque, a gente primeiro faz tem um convencimento aí de que aquilo lá não vai ser problema. Aqui fala sobre a terra estar cheia de conhecimento do Senhor. Verso 9. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Com a vinda de Jesus, irmãos, com a conversão, nós começamos a caminhar para esses tópicos aqui, né? A vinda do Rei. Mas nós sabemos que isso aqui é uma descrição da eternidade, é uma descrição da perfeição que vamos alcançar somente nos céus. Então toda essa promessa aqui, depois das trevas à luz, ela é algo que, vamos dizer que depois das trevas, do pecado de Adão e Eva, à luz da segunda vinda de Jesus, da vida eterna, da salvação que nós teremos. Mas esse ciclo ele vai acontecendo no decorrer dos anos. Hoje nós já podemos experimentar de Jesus da paz, experimentar da sabedoria, mas de forma imperfeita, incompleta ainda. Mas nós caminhamos para esse tempo, e que nós sejamos da luz, e não filhos da ira, e não que sejamos simplesmente andando conforme a nossa própria
consciência, o nosso próprio pecado, o nosso próprio coração, mas que nós sejamos da luz. Conclusão. Irmãos, quiserem falar, fiquem à vontade. Nós temos um tempinho ainda aqui. 20:16? Lê para nós, liga aí por favor o microfone. Haverá um caminho esse? Haverá um caminho plano para o restante do seu povo que for deixado da Síria, como houve para Israel no dia em que subiu da terra do Egito. Quer comentar? É o caminho novo que nós temos, né? Em Cristo Jesus, a libertação, a salvação, a paz. Conclusão. A profecia divina acerca de um novo rei, um novo Davi, apresenta a maneira como Deus lida com o problema e está no centro da história do povo da aliança. O problema do nosso pecado e de como Deus estende a sua mão irada para puni-lo. Então começa sobre isso, né? O problema do pecado e Deus estendendo a mão com ira para punir. O texto que nós lemos fala que em 4 situações o Senhor declarou a sua mão, que sua mão continuaria estendida sobre o povo. Parece que não vai ter fim a ira, que não tem salvação. Mas a profecia de Isaías anuncia esperança por meio da raiz de Jessé. E é isso que nós percebemos, irmãos, quando nós olhamos para a nossa própria vida, para o nosso próprio pecado, para a nossa própria... Como a gente repete assim o pecado, como que é? Essa nossa falta, né, de quebrar-se, esse endurecimento, a gente fala, não existe salvação, eu estou perdido. Mas é isso que o inimigo quer que você pense, que você está perdido. Mas você não está perdido não, você é um ser humano que vive nesse mundo, você é um ser humano, você é pecador, mas não desista, que embora passemos por muitas dificuldades, muitas lutas e muitos, digamos assim, afastamento mesmo do Senhor, a nossa esperança está em Jesus, não está em nós acertarmos. Nós não vamos acertar por nós mesmos. Agora encontrei, agora sou maduro. Cuidado. O que a gente encontra e deve encontrar é a nossa incapacidade, nossa imaturidade em todas as coisas e a nossa necessidade de Jesus. Aí você pode dizer, eu encontrei Jesus, agora eu sou maduro. Não porque eu encontrei, agora eu domino, não sou mais jovem, não tenho mais aquelas falhas, né? Em Jesus, a ira de Deus caiu sobre o povo em razão da desobediência, mas aquele que é raiz de Jessé, Cristo, os desviou da ira divina, a ira divina de nós, e a direcionou para si mesmo, a fim de nos salvar. Jesus pagou o preço, direcionou a ira para si mesmo, Ele sofreu por nós, para que nós pudéssemos ser vivos, ter vida. A ira se afastou e o consolo da graça recai continuamente sobre nós. Aplicação. Você pode testemunhar que a ira de Deus se desviou de sua vida em razão do que Jesus realizou na cruz? Que nós possamos dizer sim. E se ainda estamos em dúvida, que a partir de agora, que a partir dessa informação, nós possamos ter esse distanciamento da ira pela graça de Jesus. Aqui ele fala o outro tópico, né? Ou nós podemos testemunhar que a ira do Senhor se desviou, ou nós continuamos vivendo em pecado, tornando-se assim objeto do peso da mão do Senhor com a sua ira. E ele faz essa pergunta: você continua vivendo em pecado, tornando-se objeto do peso da mão do Senhor com a sua ira sobre você?
Converse com seus irmãos, troque experiências, ocasiões em que você percebeu o castigo divino sobre a sua vida, e momentos nos quais percebeu o perdão e a graça de Deus sobre a sua vida. E a gente tem que tomar cuidado aqui, né, sobre a questão de o que é essa mão pesada, essa ira do Senhor sobre nós, né? E não necessariamente são acontecimentos naturais, como dificuldades financeiras, como enfermidade. Muitas dessas coisas não estão relacionadas a esse peso da ira direto a nós, né? Está relacionado ao peso da ira direto ao mundo, à eternidade, ao próprio mundo, sistema mau. Mas existem sim situações que nós passamos e que a gente se vê sim como objeto do peso da mão de Deus. E eu sempre penso que o maior momento que a gente experimenta a mão de Deus, a ira de Deus, é quando Ele fala: vai, você quer ir? Vai. Ele nos deixa livre para pecarmos, e nós pecamos e nós sofremos pela maldade do pecado. O pecado é algo terrível, é um veneno. Mas, Senhor, eu quero tomar. Então, tá aqui, toma. Eu lembro uma vez que eu falei para minha mãe que eu queria ir de bicicleta numa cidade. Eu morava em Ribeirão Preto, e uma cidade, Jardinópolis, eu não me recordo aqui, mas não era muito perto não, mais de 20 quilômetros. E ela olhou assim, tipo assim: você é louco? Você sozinho pegar a estrada? E eu falei: eu vou. Aí ela: então vai. Deixou ir. Mas que arrependimento, eu nunca chegava no lugar, né? E depois eu cheguei lá, era na casa de um presbítero lá da igreja lá, e ele tipo assim olhou para mim: o que você está fazendo aqui, né? Vim atrapalhar meu final de semana. Eu estava lá no rancho lá. Eu sei que no outro dia cedo peguei minha bicicletinha sem ninguém saber e voltei para casa, né? Então às vezes Deus faz isso. Você quer fazer que não é devido? Vai. É a ira de Deus pesando sobre nós. Mas como é bom quando o Senhor fala: vem cá de volta, né? E põe juízo na cabeça da gente. Fala: tá vendo como é errado, como isso que você fez não levou a nada. E aí Deus abre os nossos olhos com essa sabedoria, né? Com essa sabedoria que só Ele tem para nos dar. Então nós vamos terminando mais uma lição. Faço o mesmo apelo, né, para todos nós, inclusive para mim. Nós precisamos ler a lição, os textos bíblicos. Comece lá logo amanhã, já segunda-feira, para que dá tempo, né? Se deixar para o sábado, às vezes fica muito, muito apertado. Para a gente estudar essas lições, estudar o livro de Isaías.